Graça e paz, livres em Cristo. Nós estamos aqui no nosso segundo dia da festa de tabernáculos e Deus já está agindo poderosamente através dos louvores. Agora eu quero convidar você a receber a poderosa palavra de Deus, e para isso te convido a abrir comigo a Bíblia na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 20 e o verso 21 da segunda carta de Pedro. Amém? Eu sei que Deus já está agindo, já está falando com alguns através dos louvores, já falou com alguns através da mensagem de gratidão aqui, do momento de gratidão, né, da oferta. E Deus vai falar ainda mais aos nossos corações através dessa mensagem de hoje. Peço a você que preste muita atenção, amém? 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, a palavra do nosso Deus diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Só até aqui, feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos a Ti nesse momento, clamando por Tua infinita misericórdia. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito nos conduza nessa palavra. Senhor amado, tanto os que estão nos visitando hoje, quanto os membros dessa congregação, que todos nós sejamos tocados pela Tua presença, tocados pelas verdades que serão ministradas aqui, em nome de Jesus Cristo. Esse é o pedido que nós fazemos, que a voz da minha vontade, que a voz do meu Espírito seja anulada, para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Usa-me, Senhor, guia-me e conduza-me em nome do Teu Filho Jesus, assim nós oramos. Amém, Senhor, amém. Queridos, eu quero começar essa mensagem perguntando para você: você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia é de fato confiável? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, tem que ser muito ignorante para poder acreditar na Bíblia e no Deus da Bíblia, porque é ridículo, as histórias que estão dentro da Bíblia são ridículas de acreditar. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Em contrapartida, nós temos em todo curso teológico, até mesmo na escola bíblica dominical, pessoas que dizem que a Bíblia foi escrita num período aproximadamente de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, de culturas diferentes, em momentos da história diferentes, e não há nenhuma contradição, mas sim uma harmonia plena dentro de todo o conteúdo da Bíblia. E isso é o que os professores de Bíblia dizem. Mas será que isso é verdade? Será que nós podemos comprovar isso de modo científico? Será que nós podemos comprovar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Será que podemos comprovar que a Bíblia tem respaldo, sabe, além do respaldo da fé? Porque nós cremos na Bíblia. Você que é crente, crê na Bíblia e diz assim: não, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Mas por que você crê? Eu creio pela fé. E aí entra aquilo: eu creio na Bíblia porque é a palavra de Deus, e eu creio em Jesus, que é Deus, porque a Bíblia fala sobre Ele. E acaba ficando algo assim, para o não crente, ou para o ateu, para o seu professor de filosofia, uma coisa incoerente. A pessoa vai virar e vai falar assim: mas você crê em Deus por causa da Bíblia, e crê na Bíblia por causa de Deus. Então é um ciclo vicioso que não tem muito sentido para essas pessoas. Para nós é pela fé. Mas nós precisamos de respaldo bíblico e de respaldo histórico também. Pedro diz que nós temos que estar sempre preparados para defender a causa da nossa fé. E eu acredito que Deus preparou esse tempo, preparou esse ambiente para que nós aprendamos ainda mais sobre a palavra, sobre a Bíblia, e assim possamos tirar as conclusões necessárias. Você que está nos visitando hoje, eu só quero te pedir o seguinte: sabe, tira de você toda a veste de preconceito, se é que existe algum preconceito. Tira, e só ouve o que vai ser dito aqui. Depois, ao final dessa mensagem, tira a sua conclusão. Às vezes até alguém que é crente, mas tem dúvidas da Bíblia, tem dúvidas do conteúdo dela. Ouve tudo sem preconceito algum, despido de qualquer preconceito, e no final da mensagem, aí sim você vai poder tirar as conclusões mais apropriadas. Amém? Então eu quero observar com você aqui o seguinte: em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero observar com você aqui é como acreditar na Bíblia. Como acreditar na Bíblia? Ela é só papel escrito por homens.
Como acreditar na Bíblia? Ela é só papel escrito por homens. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você sabe que algo é história ou mito? Como é que nós podemos identificar se algo é realmente história ou mito? Através de documentos que comprovam aquele fato, ou de testemunhas que comprovam o fato. Então, testemunhas e documentos podem comprovar se um fato é histórico ou se ele é uma invenção, se é uma mentira. E aí eu pergunto para você, qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Quem olha para o Daniel, nosso baterista, diz que ele tem uns 27 anos, 28 anos. É verdade ou não é? Mas o Daniel tem 40 anos de idade. 40 anos. Quem olha para mim diz que eu tenho 40, mas eu tenho 34. Então eu pergunto para você, qual é a sua idade? E aí você diz, minha idade é tal. E aí eu te pergunto, como é que você pode comprovar que essa é realmente a sua idade? Aí você diz, olha, eu posso comprovar, porque eu tenho os meus pais, minha mãe, eu nasci dela, ela sabe exatamente o dia que eu nasci, é impossível ela não se lembrar das dores de parto. Ela sabe exatamente o dia que eu nasci, o meu pai sabe, tem os meus familiares. E aí eu te digo, então você acredita que você tem exatamente a idade que você diz ter, porque existem testemunhas que comprovam esse fato. E aí você não pode discordar disso. É verdade, tem testemunhas que comprovam esse fato. E aí, digamos, vamos imaginar que não existe nenhuma dessas testemunhas estão próximas a nós, no momento em que eu pergunto a sua idade. Nenhuma dessas testemunhas podem de fato comprovar aqui, nesse exato momento, que você tem a idade que você diz ter. Aí eu te pergunto, como é que você vai me provar se as testemunhas não estão presentes? As testemunhas oculares do fato não estão presentes. Eu tenho minha certidão de nascimento e tenho também minha carteira de identidade, eu tenho minha carteira de habilitação, são documentos com foto que comprovam de fato a tua data de nascimento, assim comprovando a sua idade. E aí eu olho para você e digo, então você que duvida que a Bíblia é algo comprovado por ser papel, e aí alguns dizem, mas no papel a gente coloca o que quer. Você que carrega esse argumento, ou que já ouviu isso e endossou com a fala, não, isso é verdade. Eu pergunto para você, agora você acredita em papel? Porque a sua identidade é um pedaço de papel, um documento que comprova quantos anos você tem. As testemunhas, que são seus familiares, comprovam quantos anos você tem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado? Mais de 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. E aí, quando nós vamos ao texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 em diante, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 5: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E aí no verso 8 diz: depois destes apareceu também a mim, como um que nasce fora do tempo. Olha, Paulo, ele diz, Jesus apareceu para mais de 500 testemunhas. Aí você fala, não, mas isso aí é o que está na Bíblia. Você está querendo me provar a Bíblia com a Bíblia? Calma que nós vamos chegar lá. Paulo diz, mais de 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado, dos quais eu sou uma dessas testemunhas. E o interessante é que ele afirma, a maioria dessas testemunhas ainda estão vivas. Queridos, é algo que nós devemos colocar a lógica para funcionar. Se Paulo estivesse mentindo sobre a ressurreição de Jesus, ao afirmar que ele também viu Jesus ressuscitado, todas as pessoas
se o fato não fosse verdadeiro, todas as pessoas naquele tempo, porque o relato de Paulo aconteceu poucos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Poucos anos depois que essas testemunhas disseram: nós, mais de 500 pessoas, vimos Jesus ressuscitado. Poucos anos depois, não foram séculos, não foram milênios. Poucos anos depois, Paulo diz que ele também viu Jesus Cristo ressuscitado. E ele diz, e dessas mais de 500 testemunhas, a maioria ainda vive. Tem alguns que já morreram, mas a maioria está viva. Se Paulo estivesse mentindo sobre isso, ou endossando uma mentira, ele perderia toda a credibilidade dele no meio do povo naquela época. E para nenhum pregador é interessante perder a credibilidade, porque a pregação, a oratória, depende da credibilidade daqueles que ouvem, do crédito daqueles que ouvem. Então, se Paulo estivesse endossando uma mentira, ele estaria perdido, porque as pessoas ao redor do povo de Corinto que recebeu essa carta, do povo que recebeu essa carta, diria: não, mas isso é mentira. Não tem ninguém dessas 500 pessoas vivas, ninguém está comprovando isso, ninguém está dizendo o mesmo que esse Paulo está dizendo, e ele é um mentiroso, porque ele está dizendo que ele também viu, é mentira. Então Paulo afirma ter visto Jesus ressuscitado, como nós cremos que ele realmente viu, e a prova dessa contemplação de Cristo que Paulo teve, foi a transformação de vida. Um assassino perseguidor se transformou em alguém que agora pregava a verdade do reino. Um homem que era um dos mais inteligentes da época dele, criado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio, o mais respeitado doutor da lei daquela época, agora esse aluno de Gamaliel está dizendo: ele abandonou todo o judaísmo, abandonou todos os preceitos da lei que ele seguia, todos os dogmas da religião judaica que ele seguia, para seguir a Cristo, porque ele de fato viu Cristo ressuscitado, e ele agora dá testemunho disso. Sabe uma coisa que eu aprendo com isso, queridos? É que não há possibilidade de alguém ter um real encontro com Jesus e permanecer vivendo do mesmo jeito. Não há possibilidade de alguém ter um real encontro com Jesus e não sentir queimar dentro dele o desejo de falar sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos que de fato têm um encontro com Deus visível, ou o encontro pela fé real, aquele encontro real pela fé, que Deus gera dentro de nós, a fé, a certeza, a convicção de que Jesus é verdadeiro. Todos que tiveram esse encontro queimam por falar sobre Ele. Então nós vemos que Paulo, ele não iria colocar uma mentira dessa diante de todos para ele perder a credibilidade. Não, ele tinha outras testemunhas, pessoas que também viram Cristo ressuscitado. Mas vamos lá, nosso segundo ponto aqui é como ter certeza da legitimidade dos manuscritos da Bíblia. Como ter certeza da legitimidade dos manuscritos da Bíblia. E aí eu digo para você, tem pessoas que dizem assim: não, mas a Bíblia deve ter sido alterada em algum momento. Esse negócio de que foi o concílio de Nicéia que trabalhou lá, que decidiu quais os livros seriam canonizados, eles devem ter alterado. Como é que nós podemos comprovar que a Bíblia, ela é de fato o que está na nossa Bíblia é de fato o que estava nos manuscritos originais? Como é que nós podemos ter certeza da legitimidade desses manuscritos também, dos próprios manuscritos? Do mesmo jeito que autenticamos qualquer documento histórico. Como é que isso é feito? Comprovando e contrastando com cópias que foram recuperadas. E aí, esse processo é um processo científico chamado de análise textual. E isso, vou repetir, é um processo científico chamado de análise textual. Como é que é feita a análise textual? Quanto mais cópias tivermos, melhor podemos cruzar as referências e descobrir se o que está escrito no original é historicamente correto ou não. E quanto mais próximo esse documento for do fato histórico registrado, melhor. Então, assim que é feita uma análise textual, uma análise científica, uma análise textual. E aí nós temos o exemplo da Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero.
Presta bem atenção, esse documento é um documento que foi escrito 800 anos antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo. Mas o que nós precisamos perceber é o seguinte: foram encontrados 1565 cópias da Ilíada de Homero. 1585 cópias. Falando, poxa, uma boa quantidade. Uma boa quantidade. De fato, uma boa quantidade. Você encontrar 1565 cópias de um documento, né? 1565 cópias de um documento. Uma boa quantidade. Só que os manuscritos da Bíblia, sabe, tem uma quantidade muito maior. Assombrosamente maior. 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento foram encontrados. Isso são 4 vezes mais que a Ilíada de Homero. E a Ilíada de Homero é reconhecida cientificamente como um texto confiável, histórico, verdadeiro, comprovado. Não, foi Homero mesmo que escreveu. 1565 cópias contra 5.800 cópias do Novo Testamento. Agora presta bem atenção nisso. Os primeiros fragmentos, e o Carlos vai colocar aí na tela para vocês, os primeiros fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no Egito Antigo e são datados do século II depois de Cristo. Eles têm menos de 30 anos de distância dos originais. E aí, presta bem atenção nisso aqui. Entre as cópias e o original da Ilíada de Homero, presta bem atenção, entre as cópias e os originais da Ilíada de Homero, existe um espaço de tempo de 1.100 anos. 1.100 anos. E esse texto é reconhecido cientificamente. Isso é ensinado na faculdade. É falado na filosofia, não. Grande autor. 1.100 cópias. Ou melhor, 1.100 anos de distância das cópias para o original. Agora, dos originais do Evangelho de João para a cópia, 30 anos de diferença. É uma distância muito menor. E aí, qual a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à seguinte conclusão: se olharmos para o estudo científico da análise textual, qual dos dois textos é o mais confiável? O que tem menos tempo entre os originais e a cópia, e o que tem a maior quantidade de volume encontrado. Então você está entendendo aqui, presta bem atenção aqui, você está entendendo? A Bíblia, ela é historicamente comprovada, cientificamente provado que a Bíblia é um livro histórico. Primeiro eu quero que você compreenda isso. A Bíblia é um livro histórico. Você já ouviu falar de Platão? Todo mundo já ouviu falar de Platão, né? Pois então, aí está aí a foto bonita de Platão aí, o busto dele aparecendo aí para você. Então, se você parar para poder avaliar, historicamente, só existem 7 cópias encontradas das tetralogias de Platão. Só 7. Quantas da Bíblia? 5.800. 5.800 cópias do Novo Testamento. Quantas cópias de Platão? 7 cópias das tetralogias de Platão. Nós estamos avaliando aqui à luz da ciência. Estamos avaliando como é que é feita uma análise textual, cientificamente falando. Então, 7 cópias apenas das tetralogias de Platão. Você já ouviu falar de Aristóteles? Olha aí que cara feio. Aristóteles, esse homem reconhecido cientificamente, né, como alguém histórico, né, só foram encontrados 5 manuscritos de qualquer coisa de Aristóteles. Mas ele é pregado como um palatino do saber nas faculdades e nas escolas. 5 cópias de qualquer coisa de Aristóteles. Se nós empilhássemos as cópias de Aristóteles, não daria 1 metro de altura. Se empilhássemos as cópias encontradas dos manuscritos do Novo Testamento, daria 1,5 km de distância. Não, acho que só um entendeu aqui.
Se nós empilhássemos as cópias encontradas de Aristóteles, nem 1 metro de altura, aqui. Se empilhássemos os manuscritos encontrados do Novo Testamento, 1,5 km de distância. Qual texto é mais comprovado histórica e cientificamente? A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Aleluia. Queridos, e aí quando nós olhamos, vemos o seguinte, presta bem atenção nisso aqui. Esses dados que eu acabei de dar para você aqui, eles foram extraídos do livro The Case for Christ. Não repara o meu inglês, mas é mais ou menos isso. The Case for Christ. Em português seria O Caso de Cristo. É o livro do norte-americano Lee Strobel. Ele é um autor cristão, ex-jornalista investigativo e ex-ateu. Agora um grande apologeta da Bíblia Sagrada. Por quê? Um grande defensor da verdade da Bíblia. Sabe o que aconteceu? Strobel, ele estudou a Bíblia para tentar refutar o desejo da esposa de se converter ao cristianismo. A mulher queria se converter ao cristianismo, mas ele detestava o cristianismo, ele rejeitava, ele era ateu, Deus não existia para ele. Jesus era um carpinteiro miserável que enganou muita gente, era isso que Strobel pensava. Mas esse jornalista investigativo começou a usar todos os seus mecanismos científicos, todo o seu conhecimento científico na área do jornalismo investigativo para tentar refutar a Bíblia. Sabe qual foi a conclusão de Strobel? Não há como refutar a Bíblia, porque ela de fato é um livro histórico, e todos os fatos registrados nela são comprovadamente, cientificamente comprovados. É verdade, o que está na Bíblia é verdade. E a única conclusão que Strobel pôde chegar foi: eu tenho que me render a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Ele é verdade, Ele é Deus e é verdadeiro. Aleluia, aleluia. Eu te pergunto, será que cientificamente a Bíblia não tem o suficiente para ser reconhecido como verdadeira? Se comparado com todos esses materiais que eu apresentei para você aqui de outros autores. Agora, C.S. Lewis, tem uma frase de C.S. Lewis, está aí a foto dele, muito bonitão. C.S. Lewis escreveu o seguinte: eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol, não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele posso ver todas as outras coisas. Aleluia. É por isso que nós acreditamos no Evangelho, por isso que nós acreditamos no cristianismo. Não porque nós vemos Jesus, mas porque através de Jesus nós podemos ver todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora deixa eu falar para você aqui, presta atenção, deixa eu falar quem foi C.S. Lewis. Eu vou até ler aqui para não falhar. C.S. Lewis foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. Durante sua carreira acadêmica, foi professor tanto na Universidade de Oxford como na Universidade de Cambridge. Irmãos, Lewis é outro ex-ateu que, ao avaliar a Bíblia, ao estudar a Bíblia, reconheceu: esse livro é verdadeiro. Os autores narraram os fatos, e Jesus Cristo só pode ser Deus, só pode ser o Senhor. Então Lewis se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. Presta atenção, você que é muito inteligente e diz assim: não, mas tem que ser muito ignorante para acreditar na Bíblia. Olha, o homem, quem foi Lewis? Lewis foi um escritor, foi um professor universitário, um romancista, um poeta, crítico literário, ensaísta, teólogo irlandês. E durante a carreira acadêmica dele, ele foi professor, não foi aluno. Se fosse aluno já estaria muito bom, mas foi professor na Universidade de Oxford e na Universidade de Cambridge. Não é pouca inteligência, não é pouco sábio, não é pouco inteligente, não. É uma pessoa bem inteligente, que ao avaliar a Bíblia reconheceu: não, Jesus é o Senhor, só pode ser. Há uma frase que Deus me deu, nossa frase de número 405, diz assim:
Não há como ter contato com a Bíblia e não ser transformado por seu conteúdo. Aleluia, aleluia. E eu quero perguntar quem está aqui, quem está aí, se você foi transformado pelo conteúdo da Bíblia. Escreve aí no chat aí, eu fui transformado. Se há alguém aqui que foi transformado, libere um som de glória, exalte ao Rei dos Reis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nosso terceiro ponto aqui é o seguinte: a teoria da alteração da Bíblia pela Igreja Católica. Alguns pseudo-estudiosos da Bíblia afirmam que a Bíblia foi alterada, que o teor da Bíblia não tem como a gente acreditar, porque ela foi alterada para fins doutrinários, para fins de propaganda. E aí dizem assim, lá o concílio de Nicéia, coloca para nós a foto do concílio de Nicéia, Carlos, por favor. Lá no concílio de Nicéia, os bispos podem ter alterado a Bíblia, porque eles decidiram quais os livros seriam canonizados. Se os bispos não alteraram, os copistas, os homens que fizeram as cópias da Bíblia, eles podem ter alterado a Bíblia. Eu quero te dar alguns argumentos aqui, algumas provas nessa noite de que a Bíblia não foi alterada. Como provar que a Bíblia não foi alterada pela Igreja Católica? Vamos lá, letra A. Se a Igreja Católica tivesse alterado os manuscritos, como alguns acusam, a Igreja não teria dificuldade alguma de provar qualquer doutrina católica na Bíblia. Mas preste atenção comigo aqui. Vou te dar o exemplo da ascensão de Maria aos céus. Eu já li a Bíblia várias vezes, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Eu nunca encontrei na Bíblia uma menção sequer de Maria subindo assunto aos céus. Não tem. Isso é uma inferência da igreja. Isso é tradição da Igreja Católica. E eu estou aqui defendendo os católicos, hein? Não entenda, se você é católico e está aqui hoje, não entenda que eu estou acusando vocês. Eu estou defendendo. Eu estou dizendo que a Igreja Católica não alterou o teor da Bíblia para poder defender, pleitear a causa própria. Eu estou defendendo aqui que a Igreja Católica fez o trabalho dela no Concílio de Nicéia, e guiado por Deus, conduzido por Deus, os bispos tomaram as decisões de quais livros seriam canonizados, sem alterar nada. Porque senão eles teriam colocado em algum momento, em alguma parte do Novo Testamento, uma ascensão de Maria aos céus, para comprovar que a doutrina deles, da ascensão de Maria, é verdadeira. Outra prova de que a Bíblia não foi alterada no Concílio de Nicéia, nem pelos copistas católicos, é a oração a santos. Se a Igreja Católica tivesse alterado o teor da Bíblia, o teor do Novo Testamento, teria colocado ali alguma coisa que apoiasse a oração a santos. Dobrar os joelhos e orar a algum santo, canonização de santos. Não tem nada disso na Bíblia, isso é tradição da Igreja Católica. Se não colocaram, pelo menos se eles fossem alterar, pelo menos eles teriam tirado da Bíblia o que critica essa prática. E eles não tiraram também. Veja, nós podemos ir a textos no Antigo Testamento como, vou dar um exemplo de alguns textos só aqui, mas tem vários. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, Levíticos 26, verso 1, diz assim: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida, nenhuma pedra o quê? Esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A Igreja Católica teria tirado isso. Porque as imagens dos santos católicos estão esculpidas em pedras de gesso, pedras de argila, né, em cada fase do tempo, da história, esculpida em uma forma, em uma pedra, em um material. Então teriam tirado isso, mas a Igreja Católica não tirou. Por quê? Porque Deus preservou o texto bíblico para mostrar para você e eu, e para qualquer um que tivesse dúvida: eu sou o Senhor, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu sou o Senhor, eu velo, eu guardo a minha palavra. Ninguém alterou, ninguém mudou, ninguém vai mudar. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o nosso Deus.
Aleluia. E tem outros textos bíblicos, como Salmo 115, verso 4 ao 8, Jeremias 10, do 3 ao 5, Miqueias, capítulo 5 e verso 13. Então, a Igreja Católica teria tirado isso. Essa é uma das provas de que a Igreja Católica não alterou na era medieval, não alterou o teor da Bíblia. Essa é uma das provas. Letra B, outra prova. Como provar que a Bíblia não foi alterada pela Igreja Católica? Letra B, as supostas contradições no Novo Testamento. As supostas contradições do Novo Testamento. Irmão, você vai no Novo Testamento, você vê assim, um evangelista colocou que Jesus curou o cego quando estava entrando em Jericó. O outro evangelista coloca que Jesus curou o cego quando ele estava saindo de Jericó. Um evangelista diz que Jesus, em um outro momento, curou 2 cegos. O outro evangelista diz que Jesus curou apenas um cego. Tá vendo? Tem contradições na Bíblia. Tem contradições na Bíblia. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia é inteiramente coerente. Não existem contradições dentro dela. Embora algumas pessoas pensam que tem contradições, é possível entender esses textos bíblicos aplicando algumas dessas formas e princípios que eu vou citar aqui agora. Então veja bem, eu vou mostrar aqui 3 princípios para poder avaliar se um texto tem contradição ou não. Primeiro princípio, é possível entender corretamente o texto bíblico se nós analisarmos o contexto do texto. É possível entender o texto bíblico analisando o contexto do texto. Então, repara, fora do contexto, qualquer autor pode parecer incoerente. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Pensa comigo que você está viajando, e agora vocês vão rir, provavelmente, mas depois vocês vão entender que isso é sério mesmo. Pensa comigo que vocês estão viajando para uma cidade, um país aqui fora do Brasil, um país fora do Brasil, obviamente, né? Aí você chega nesse país, você vai numa praia, só que você não sabe muito bem a língua de lá e tudo mais, mas você tem alguém te acompanhando, indo com você. Só que essa pessoa também nunca foi na praia que vocês tomaram o rumo de ir. Chega nessa praia, vocês caem direto numa praia de nudismo. Aí lá na praia de nudismo tem essa placa aí que o Carlos vai colocar para nós. A placa dizendo: proibida a entrada de pessoas com roupa de banho. O que você entende quando você lê essa placa? Que tem que entrar pelado, tem que entrar nu. Não pode entrar com roupa de banho. Está na placa, olha aí na placa. Proibida a entrada de pessoas com roupa de banho. Então, você está numa praia de nudismo, é proibido entrar. Aí logo, o que você vai fazer? Você é crente, você vira e fala: estou fora. E pega outro rumo. Aí você pega outro rumo, só que esse rumo que você pegou dá lá em Dubai. Eita, receba. Aí dá lá em Dubai. Você chega numa praia de Dubai. E a mesma placa, da mesma cor, do mesmo jeito, está lá na placa de Dubai, na praia de Dubai. Só que olha como é a praia de Dubai. Primeiro, a praia de Dubai, lá em Dubai as praias são separadas. Mulheres numa praia, homens na outra. Não ficam homens e mulheres. E olha aí como as mulheres estão, vestidas da cabeça até os pés. Burca, da cabeça aos pés. Não pode tirar. Você chega nessa praia, você bate de cara e fala: aí João, a mesma placa. Só que agora você olha a placa em um outro contexto. Mas a placa está escrita a mesma coisa: proibida a entrada de pessoas com roupa de banho. O que você entende? Não pode entrar sem roupa. Reparou que na primeira praia você entendeu: não pode entrar com roupa. E na segunda agora você entende: não pode entrar sem roupa. Porque o mesmo texto fora do seu contexto gera outras interpretações. Por isso que é importante avaliar o contexto daquele texto, para que você possa tirar a conclusão precisa, exata do que o autor bíblico estava dizendo. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Amém. É possível entender corretamente um texto, número 2, considerando o ponto de vista do escritor bíblico. Então veja, pessoas podem descrever a mesma cena com
de um ponto de vista diferente, falando de uma outra forma, e sem dar os mesmos detalhes que o outro. Investigadores até fazem isso, né? Quando vão investigar um caso, coloca testemunhas para ouvi-las separadamente. O investigador as ouve separadamente, para poder observar o quê? Se duas coisas eles querem observar: se o que as testemunhas dirão está de acordo, mas também se o que as testemunhas dirão está muito de acordo. Porque se estiver extremamente igual, eles desconfiam. Esses testemunhos foram forjados. Houve um conluio aí, foi combinado dar esse testemunho. Porque todo mundo falou do mesmo jeito, dando a visão do mesmo ângulo e acrescentando os mesmos detalhes. Você está entendendo onde eu quero chegar aqui? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que um autor fala uma coisa, o outro autor fala outra, mas eles estão falando do mesmo assunto. Deus foi tão cuidadoso, e olha, eu amo o nosso Deus porque Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. E às vezes você não entende como Deus está cuidando de você, mas mesmo assim Ele está cuidando. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa errada no cuidado de Deus com a gente, mas não está errado, Ele está fazendo da forma mais correta. Porque lá na frente você vai olhar e vai falar assim: não tem nenhuma contradição no que Deus está fazendo, do que Deus fez na minha vida, só que eu só enxergo agora. Porque olha, Deus foi tão cuidadoso que Ele não permitiu que os autores colocassem tudo exatamente igual. Porque se eles colocassem tudo exatamente igual, os críticos diriam: isso aí é uma história, isso aí é uma fábula, isso aí foi tramado, foi organizado. Imagina se Lucas chegasse para Mateus e falasse: olha, vamos combinar aqui direitinho, Mateus, porque você, né, escreveu primeiro, aí você colocou uma coisa, só que aí, poxa, o que Pedro me descreveu foi outra, e eu fui e coloquei de outro jeito. Aí Marcos vira e fala assim: poxa, mas o que Pedro, o que Lucas e o que Mateus escreveu está diferente do que eu escrevi. Eu acho melhor a gente combinar, colocar tudo igualzinho, tudo certinho. Aí sim, irmãos, eles estariam forjando as provas. E existe algo que é muito importante de se saber até. Quando você exagera no argumento, você prejudica a causa. Se você vai contar um testemunho da sua vida, algo que Deus fez na sua vida, aí você exagera no argumento, você deixa de contar a verdade, que você está exagerando, achando que o exagero vai glorificar a Deus, só que você está prejudicando a causa, porque a hora que aquilo for descoberto que não é verdade, prejudicou a causa. Então Deus foi tão minuciosamente cuidadoso, que Ele não permitiu que houvesse nenhum acordo de vamos deixar tudo igualzinho. Não, cada um vai colocar do jeito que eu mostrei. Agora, nós precisamos observar o seguinte: temos que ler número 3 aqui. É possível entender corretamente o texto se nós levando-se em consideração fatos históricos e costumes da época. Fatos históricos e costumes da época. Por exemplo, se nós formos ao texto de Mateus capítulo 14, verso 21, nós vemos o seguinte: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É isso que está escrito aí, texto de Mateus capítulo 14, verso 21. Agora, quando nós contrastamos com João capítulo 6, verso 10, diz assim, disse Jesus, está narrando o mesmo fato. Disse Jesus: mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E aí? Existe um detalhe que Mateus colocou, que João não colocou. Por quê? Porque João escreveu com a mentalidade e a visão da cultura judaica da época. Mulheres e crianças não eram contados. Mulheres e crianças ficavam de fora da conta. Então, aqui, se nós tivéssemos 10 pessoas aqui, 10 pessoas, sendo 6 homens e 4 mulheres, um judeu contaria naqueles tempos 6 pessoas. Diria, estávamos lá em 6 pessoas, porque mulheres e crianças não eram contados naquela época. Por isso que é importante observar o contexto histórico e cultural, para entender um texto bíblico. Está compreendendo isso? Agora veja,
Uma frase que Deus me deu, nossa frase de número 404, diz assim: existem supostas contradições na Bíblia? Sim. E isso prova que ela não foi alterada. Se a Bíblia tivesse sido alterada, não haveria essas supostas contradições, pois os copistas tratariam de harmonizar os textos para evitar tais diferenças. Então a Bíblia não foi alterada. Deus preservou essas supostas contradições por dois motivos. Primeiro, para que as pessoas que quisessem compreender e avaliar o texto bíblico, para que os cientistas avaliando o texto bíblico dissessem: não, esses fatos são reais, porque cada um está narrando de uma forma, então assim também é comprovado que uma narrativa é verdadeira. Se você for olhar para os diálogos de Platão, você vai ver que todas as narrativas são perfeitas. Nos evangelhos nós não temos diálogos, as histórias são todas montadas meio que de qualquer maneira, assim, se for olhar para o contexto de um trabalho literário. As narrativas são colocadas, não existe um diálogo entre um livro e outro, não existe um diálogo assim, sabe, de harmonização entre os quatro evangelhos. Existem diferenças que comprovam que a Bíblia foi e é a palavra de Deus, guardada pelo próprio Deus, que homem algum alterou, que não mudaram fatos nenhum. E foi isso que Strobel descobriu, entendeu e percebeu. E foi isso que C.S. Lewis descobriu e percebeu: esses textos são verdadeiros. Se eles são verdadeiros, Jesus só pode ser Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nosso quarto ponto aqui: a constatação científica das profecias bíblicas. A constatação científica das profecias bíblicas. A Bíblia tem mais de 2.000 profecias não vagas. Profecias que se cumpriram, estão se cumprindo ou vão se cumprir. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, e eu falando isso, você pode até dizer assim: não, mas é você que está dizendo, Saulo. É você, pastor, que está falando isso. Isso aí é a palavra do Senhor, não é? Como que o Senhor pode provar isso? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, eu tenho um salmo que eu amo demais, que é o Salmo 19, verso 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos, quando nós olhamos para a criação, nós vemos Deus. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, porque é o assunto de amanhã. Mas quando nós olhamos para a criação, nós vemos Deus. Você quer ver? Para comprovar que a Bíblia, que cientificamente a Bíblia é verdadeira. E eu não estou usando a ciência para provar a Bíblia para quem crê na Bíblia. Porque quem crê, crê. Quem crê na Bíblia tem a convicção, não, é a palavra de Deus. Mas quem não crê, precisa de outros argumentos, além do argumento da fé, como eu disse no início. Agora, quando nós olhamos para a ciência, nós vemos o seguinte: você já ouviu falar do centro da Terra, do núcleo da Terra? O núcleo da Terra, veja bem aí. Esse é o núcleo da Terra. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que há 3.500 anos a Bíblia já descrevia o núcleo da Terra. Em Jó, capítulo 28, verso 5, diz assim: a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Ah, irmãos, isso é um conhecimento básico da geociência. Que no centro da Terra existe magma, existe, sabe, o revolver-se de fogo lá embaixo. O núcleo da Terra, nós aprendemos isso na escola. Agora, como é, quem foi que disse para Moisés, que é o suposto autor do livro de Jó, quem foi que disse para Moisés que no centro da terra existe como que um lago de fogo? Porque assim que o autor descreveu naqueles tempos, não existia a consciência do núcleo da terra, a expressão núcleo da terra e todas as expressões científicas complexas de hoje em dia, não existia. Então ele diz que a terra no seu interior é revolvida como que pelo fogo. Mas quem falou isso para Moisés? Se o geofísico Andrija Mohorovic só descobriu o manto da Terra em 1905. Quem foi que falou para Moisés que o núcleo da Terra é revolvido como que pelo fogo, se o geofísico Benno Gutenberg descobriu o núcleo externo da Terra apenas em 1930?
Quem foi que contou isso para Moisés? Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já ouviu falar do ciclo da água? Todo mundo também já ouviu falar. Matéria de escola, matéria básica. Ciclo da água: evaporação, condensação, precipitação. Como é que isso acontece? Vou ler aqui para você ver como é que isso acontece com clareza, de modo científico. A energia solar evapora milhões de toneladas de água dos oceanos e rios. Quando esse vapor se condensa, forma nuvens. E quando essas nuvens de vapor colidem entre si, convertem-se em gotas de água, então chove. É assim que acontece. Mas olha, isso só foi descoberto, o ciclo da água só foi descoberto no século XVI e XVII, quando Edmer Mariotti, através de seus experimentos, descobriu como que funcionava o ciclo da água. Agora, quando nós vamos à Bíblia, no livro de Jó, capítulo 36, verso 27 e 28, há 3.500 anos antes de Edmer, 3.500 anos antes, diz o seguinte no livro de Jó, capítulo 36, verso 27 e 28: pois atrai a si as gotas de água, e do seu vapor as destila em chuva. Verso 28: que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Cara, isso para mim é fantástico. Isso para mim é incrível. 3.500 anos antes do francês Edmer descobrir o ciclo da água, a Bíblia já estava falando. Quem foi que contou para Moisés isso? Quem contou isso para Moisés? Para Moisés descrever isso com tanta precisão. Agora, para mim, uma das mais fantásticas exposições aqui das profecias bíblicas relacionadas à ciência. Você já ouviu falar da lei da gravidade? A lei da gravidade. A lei da gravidade, até 1687, ninguém tinha consciência da lei da gravidade. Até que Sir Isaac Newton, descobriu, está aí a foto dele bonitão, descobriu a lei da gravitação. Ninguém sabia que a Terra flutuava no universo. Mas há cerca de 3.500 anos, a Bíblia já descrevia isso. Veja comigo Jó, capítulo 26, verso 7. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Jó, capítulo 26, verso 7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Meu Deus. Meu Deus. Quem contou para Moisés que a terra está suspensa sobre o nada? Quem foi que falou para Moisés que a terra está suspensa sobre o nada? Irmãos, só pode ter sido o Criador dos céus e da terra. Antes de Isaac Newton descobrir a lei da gravitação, o Criador da lei disse para o seu servo: a terra está suspensa sobre o nada, Moisés. Meu irmão, enquanto os homens achavam que a terra era o ponto fixo do universo, e que tudo girava em torno da terra, e que a terra estava presa por um eixo, meu irmão, Deus já estava dizendo: a terra está suspensa sobre o nada. Escreve aí, Moisés. Meu irmão, o Deus Criador das leis é o mesmo que estabeleceu e mantém elas. Nenhuma gota dos oceanos cai sobre o universo, derrama, e nenhuma gota dos oceanos sai da terra e vai para o espaço. Os oceanos permanecem no lugar, as águas dos rios permanecem no lugar, as montanhas permanecem no lugar, porque o Deus que criou a lei da gravidade mantém. Aquele que criou a lei mantém. E deixa eu falar uma coisa para você: o mesmo que mantém todas as leis do universo, sustenta o mundo sobre o vazio do universo, sobre o vazio do espaço. É o mesmo que sustenta a minha e a sua vida. É o mesmo que mantém as leis dele sobre nós. É o mesmo que cuida de mim e de você. Nada escapa ao poder do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode até dizer assim: eu não gosto da Bíblia, eu não concordo com a Bíblia, mas você precisa pensar no que está sendo dito aqui. Você precisa avaliar o que está sendo dito aqui. Veja, tem um texto bíblico que eu amo muito também, de Salmos capítulo 8, verso 3 e 4, que diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites?
Irmãos, Deus que criou todas essas coisas, Deus que estabeleceu as leis, Deus que revelou as leis a Moisés, Deus que revelou as leis aos cientistas, esse mesmo Deus é o Deus que habita em mim e em você pelo poder do Espírito Santo. Esse mesmo Deus é o meu e o seu Deus, que cuida, que guarda, que livra, que protege, que te defende do mal. Esse é o meu e o seu Deus. Aleluia! Eu quero aqui mostrar para você, já caminhando para a nossa conclusão, algumas frases de grandes cientistas da história. Grandes cientistas, gênios da história. Veja, a primeira delas é a frase do físico Alessandro Volta. Alessandro Volta disse o seguinte: peço a Deus que minha profissão de fé, que me foi solicitada e que eu forneço com alegria, escrita de próprio punho e por mim assinada, possa ser apresentada a todos, pois não me envergonho do Evangelho. Olha o que o grande físico Alessandro Volta disse: eu não me envergonho do Evangelho. Eu professo a minha fé diante dos homens, e eu quero que essa profissão de fé alcance todas as pessoas, que elas saibam que eu creio em Deus. Olha, o astrônomo Nicolau Copérnico, se você é um estudioso, você estudou e estuda, você já ouviu falar desses homens. Nicolau Copérnico disse o seguinte: Deus, que é bom, criou o universo ordenadamente para nós. Deus, que é bom, criou o universo ordenadamente para nós. O matemático e físico Isaac Newton escreveu o seguinte: o sistema mais lindo do Sol, planetas e cometas, só pode proceder da sabedoria e poder de um ser inteligente e poderoso. E na explicação do seu poder, ele é chamado Deus. Aleluia! Coloca a mão sobre o teu peito e fala assim: o meu Deus criou todas as coisas, e nele eu posso confiar. Aleluia! Se de fato você confia nele, libere um som de glória. Aleluia! Aleluia! O biólogo, pai da embriologia, Carl Ernst von Baer, não sei se eu pronunciei direito, mas o negócio é difícil. Ele disse o seguinte: o bondoso Criador colocou 4 desejos no homem, pelos quais podem dizer que este é segundo a imagem de Deus: a fé, a consciência, o desejo de saber, o sentido pela estética. Olha só o que esse cientista declara. Ele declara que ele crê em Deus, e que ele crê que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Agora veja, o físico e químico Michael Faraday disse o seguinte, o inglês Michael Faraday disse o seguinte: eu confio em certezas, eu sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu também viverei. Aleluia, aleluia. Não, essa merece aplausos para o Senhor. Glória a Deus. Agora presta atenção aqui, mais uma de Isaac Newton, nós já estamos quase terminando, mais uma de Isaac Newton. Ele disse o seguinte: devemos crer em um Deus e não ter outros deuses além dele. Ele é eterno, onipresente, onisciente, onipotente, Criador de todas as coisas, sábio, justo, bom e santo. Devemos amá-lo, temê-lo, honrá-lo e confiar nele, orar a ele, dar-lhe graças, louvá-lo, santificar o seu nome, cumprir os seus mandamentos e dispor de tempo para honrá-lo em culto. Sir Isaac Newton, nosso irmão em Cristo Isaac Newton. Agora, para os que se acham muito inteligente, talvez você está aí falando: poxa, mas eu não consigo acreditar mesmo assim. Eu não consigo, para mim isso aí é questão de fé. Isaac Newton tinha fé. Todos esses homens que eu citei aqui, eles tinham fé. E não era por falta de inteligência, muito pelo contrário, era por muita inteligência. Agora veja,
Talvez essa lista de nomes aqui seja impensável para qualquer pessoa que se julgue inteligente demais para crer na Bíblia. Veja, o matemático e físico Augustin Lewis Calvin, ele escreveu o seguinte: sou um cristão. Isto significa: creio na divindade de Jesus Cristo, juntamente com Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimald, Euler, Goulding, Boyskovich, Gerdau, com todos os grandes astrônomos, com todos os grandes pesquisadores das ciências naturais, todos os grandes matemáticos dos séculos passados. E se porventura me perguntarem pela razão, terei prazer em explicá-la. Verão que minha convicção é resultado de estudo cuidadoso e não de preconceitos. Quanto mais nós estudamos sobre Deus, mais nós recebemos a revelação de quem Ele é. Hoje, nos nossos dias, nós temos muitos cientistas, e amanhã eu vou falar sobre isso também, dos nossos dias, dos nossos tempos, que creem no Senhor Deus, o nosso Deus, que creem na Bíblia, que creem na palavra de Deus, que creem em Jesus Cristo. Eu quero convidar você para estar aqui amanhã também conosco nesse culto online, para que as dúvidas sejam sanadas. E olha, por mais que você diga, eu não quero acreditar na Bíblia, tudo que foi dito, tudo que foi mostrado aqui, é um caso a se pensar. E eu quero desafiar você, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, mas despido de todo preconceito. Remova todo preconceito e leia o livro, leia a Bíblia. Se ao final da sua leitura você continuar não crendo, você vai poder dizer, esse é só mais um livro. E você não vai ter perdido nada. A única coisa que você vai ter perdido são algumas horas dos seus dias. Mas eu afirmo para você que se você, ao ler esse livro, encontrar o tesouro precioso que existe dentro dele, vai ser o tesouro mais precioso de todo o universo, a salvação da sua alma. Sabe, esse livro pode salvar vidas. Eu nunca ouvi falar de centenas e centenas de pessoas que tiveram a vida transformada por ler qualquer autor aí. Eu nunca vi ninguém dizer assim, a minha vida de mais 100 pessoas foi transformada porque nós lemos Shakespeare. Mas eu já vi, tenho testemunhas, dos quais eu sou uma delas, de que o conteúdo desse livro chamado Bíblia pode mudar a história da vida de muitas pessoas. Um homem e uma mulher estavam, eu vou concluindo por aqui, um homem e uma mulher estavam decididos a se separar. E aí eles conversaram entre si e disseram assim, então, vamos esperar mais um pouco, vamos ler a Bíblia. Vamos ler o Novo Testamento. Se depois da gente ler, depois que lermos o Novo Testamento, mesmo assim continuarmos resolutos no divórcio, a gente segue a nossa vida. Cada um vai para o seu canto. A mulher propôs isso para o marido falou, não, tudo bem. Começaram a ler. A primeira semana o marido vira para a mulher e fala, olha, se esse livro está certo, nós estamos errados. Segunda semana de leitura ele vira e fala, se esse livro está certo, nós estamos perdidos. 3 semanas depois, lendo a Bíblia, o Novo Testamento, ele vira para a esposa e fala, meu bem, se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu posso dizer para você com convicção, esse livro está certo. Strobel descobriu isso, o jornalista investigativo ex-ateu descobriu isso.
C.S. Lewis, o grande gênio da época dele, autor das Crônicas de Nárnia, se você não sabe, que ele era um romancista, autor de tantos livros, grande gênio, professor de Oxford, como eu citei aqui, de Cambridge. Ele também descobriu isso. Esse livro está certo, e ele pode salvar a minha vida. O conteúdo desse livro pode salvar a minha vida. Jesus disse: vocês leem as Escrituras achando que nelas vocês acharam a vida eterna, mas elas testificam de mim. O conteúdo desse livro é a pessoa maravilhosa de Jesus. Ele é o centro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o centro, e amanhã você vai ver com mais propriedade isso. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Eu não sei se vocês conseguem ouvir: a Ele a glória, a Ele a glória. Eu ouço os anjos cantando. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, eles precisam ouvir a mensagem. Sabe, mas o problema é que muitas pessoas, oh Deus, muitas pessoas têm preconceito e não querem nem abrir o livro. Não querem nem abrir o livro. Eu estou falando sério, gente, eu estou ouvindo aqui. Se você não está ouvindo, você está perdendo tempo olhando só para a minha cara e não pedindo: Deus, me faz ouvir também. Eu nunca ouvi alguém dizer: eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo o som dos anjos, eu estou ouvindo o som do céu, e eu fiquei assim, ó. Eu sempre comecei: Deus, se Ele está ouvindo, deixa eu ouvir também. Senhor, eu quero ouvir também. Deus, não deixa passar de mim sem que eu ouça os céus. Deus, eu preciso, eu quero, eu desejo. E Deus muitas vezes me concedeu a graça. A Ele a glória, Jesus. Os céus estão abertos aqui nesse lugar. Sabe, algumas pessoas, por preconceito, não querem nem abrir a Bíblia para ler. Mas eu quero contar uma última parábola aqui para encerrar essa mensagem. Um homem nos tempos do Velho Oeste foi defender a honra de sua filha, e no embate ali com o seu algoz, ele pegou a arma e disparou primeiro. O vilão caiu por terra. Todos aplaudiram o herói, mas ele foi levado preso. Era um homem muito duro, muito severo, muito bravo, mas defendeu a honra da família, defendeu a honra da filha. E fizeram um abaixo-assinado para poder pedir ao governador que liberassem aquele homem. Ele pelejou contra o inimigo para poder defender a honra da filha. Naqueles tempos, você sabe, era assim. E aí o governador escreveu a carta de liberação, a carta de perdão. Mas ele olha para a mesa dele, vê a Bíblia e fala: antes de eu entregar essa carta de perdão, eu vou fazer um teste com esse homem para saber quem ele é. E ele colocou dentro da Bíblia a carta de perdão, se vestiu como um padre e foi até o porão da prisão para poder se encontrar com um homem que já estava condenado à morte. Ele vira para aquele homem, ao chegar perto ele diz: meu filho, eu tenho algo para você. E aquele homem já começa a gritar: sai daqui! Eu não quero saber de crente, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de vocês. Calma, meu filho, eu tenho algo muito importante para você aqui dentro. Eu não quero saber, padre. Se você se aproximar de mim, eu vou te agredir. O governador, vestido de padre, abaixa a cabeça e, muito triste, vira as costas e vai embora. O carcereiro olha para aquele homem e fala: você é maluco, você é doido. Aquele homem que veio aqui, eu sei, aquele padre não ia mudar nada na minha vida, ia me dar extrema unção para quê? Amanhã eu vou morrer mesmo, não vai adiantar de nada. Aquele não era um padre, aquele era o governador, e ele ia te dar a carta de liberação, você seria perdoado, mas você rejeitou. Aquele homem chorou copiosamente. Quando foi no dia seguinte,
Ele foi levado para a forca, colocado a forca no pescoço dele. Deram para ele a oportunidade de falar as últimas palavras. Ele virou e disse: eu não estou sendo condenado aqui pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu recusei. Você entende isso? Às vezes dentro da Bíblia há o perdão que você precisa. Na verdade, dentro da Bíblia há o perdão que todos nós precisamos. E rejeitamos. E por preconceito nos afastamos. Não queremos ouvir, não queremos contato com as pessoas que querem falar da Bíblia. Mas o perdão para nossa alma, sabe, queridos, no dia em que o juízo de Deus vier sobre a humanidade, como a Bíblia descreve, se profecias do passado se cumpriram, e profecias estão se cumprindo, o que faz você pensar que as que estão no Apocalipse não vão se cumprir? Elas também vão se cumprir. No dia em que Deus for julgar as nações da terra, as pessoas que serão lançadas no lago de fogo, não serão lançadas ali pelos pecados que cometeram, serão lançadas pelo perdão que rejeitaram. Porque Jesus veio à terra e praticou o sacrifício perfeito. Ele foi a substituição perfeita por cada um de nós. E dentro da Bíblia está o perdão de Deus. A carta de liberação da sentença de morte é a pessoa maravilhosa de Jesus. E muitos estão rejeitando, mas o Senhor te convida nessa noite. Isso não são palavras emotivas para te emocionar, para tocar em você. Não. Essas são verdades do reino de Deus. Você pode recusar a Bíblia, você pode rejeitar a Bíblia, mas você ouviu verdades aqui. Ela é historicamente comprovada. Cientistas, intelectuais tomaram a decisão de seguir a palavra de Deus e de confiar na pessoa de Jesus, porque viram: esse livro é verdadeiro e a história que está dentro dele também é real. Portanto, Jesus é o Filho de Deus. Ele é a carta de perdão, Ele é a remissão, Ele é a salvação da sentença de morte. E Ele te convida nessa noite a entregar a sua vida a Ele. Todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a solidão, tudo isso ser colocado diante dEle, e você declarar: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Deus. Como Strobel decidiu, como Lewis decidiu, como Isaac Newton, Copérnico, todos esses homens que foram citados aqui, como eles decidiram, como eu decidi, como muitos que estão diante dessa transmissão decidiram. Decida você nessa noite também: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E aí então comece a ler a Bíblia. E se você precisar de pessoas para te ajudarem a ler a Bíblia, você tem a igreja. Procure uma igreja séria, bíblica, uma igreja que pregue de fato o Evangelho. Você não viu aqui, sabe, a tentativa de arrancar dinheiro de você. Você não viu aqui a tentativa de falar coisas para te induzir a dar dinheiro para a igreja, a me dar dinheiro. Não. Você ouviu aqui verdades sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Para nós, apenas as Escrituras, só a Escritura, somente as Escrituras são suficientes para revelar a glória de Deus. Mas provas científicas foram te dadas aqui. Tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o teu peito e a orar a Deus, a pedir a Ele: Senhor, toca em mim, Deus, toca em mim, faz a tua obra na minha vida. Aleluia, Jesus. Ouça isso. Quando Ele fala, Bíblia é ciência, ao som da voz dele, ouvem. Quando tu falas, a Bíblia é ciência, ao som de tua voz seguirá. Oh, aleluia. Ouça isso, derrama o teu coração diante de Deus. Oh, Deus. 100 milhões de estrelas, seres, vida dá, Senhor. Se for aleluia. Tudo
pela palavra do nosso Deus. Tudo veio existir pela palavra dele. Ore ao Senhor nesse momento. Diga para Ele: Jesus, eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu agir, Deus. Eu preciso da Tua mão tocando em mim, Senhor. Me ajuda, Deus, a acreditar. Talvez você terminou essa mensagem sentindo algo dentro de você diferente, mas você ainda não consegue ter a certeza de que acredita. Peça a Deus: Senhor, se o Senhor realmente existe, me faça acreditar na Bíblia, me faça acreditar na verdade do Senhor. Oh Deus, oh Deus, toca nos corações, Pai. Manifesta a Tua glória, Senhor. Que haja, Deus amado, quebrantamento, Pai. Senhor, assim como o Senhor manifestou a Sua glória, Deus amado, na vida das pessoas do passado ao presente, manifesta na vida dos Seus filhos nesse momento. Ouça isso, ouça isso. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares oh Deus, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. oh aleluia! Se você está sentado na sua casa, fique de pé, fique de pé. Cante isso. A letra está passando aí justamente para você cantar. Cante isso agora, cante com todo o teu coração. Oh Deus, 100 bilhões de vezes mais eu vou clamar. Oh aleluia! Toda a natureza revela a Tua glória, Senhor. Oh Deus, receba a adoração da Tua igreja. Que o som da terra se una ao céu. O Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Em meio à sua dor, Ele vem nessa noite para te resgatar. E ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. Aleluia. Levante sua mão e cante isso com toda a tua força. E ao Teu falar, E ao Teu falar, Jesus, bilhões de falhas deixam de existir. Oh Deus, Tua vida eu revi. aleluia. Se da morte levantaste, Se da morte Ele se levantou, nós também nos levantaremos. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Oh Deus, tudo foi desenhado, escrito pelo Teu dedo, Senhor. Aleluia. Escolheste render tudo, Eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Oh Espírito de Deus, Cada filho toca nos corações nesse momento, Espírito Santo. Oh Espírito do vivo Deus, que eles sintam a Tua presença. Oh Rabacalás. Glória a Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Nós vamos encerrar esse segundo dia da festa de tabernáculos, lembrando a você que amanhã nós estaremos aqui novamente. Deus tem uma palavra poderosa para liberar sobre nós. Nós vamos ver e enxergar com clareza a glória visível e invisível do nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, queridos. O nosso Deus é poderoso. Ele é real, Ele é real, Ele é real. Ele é real. Se você ainda tem alguma dúvida, não perca o culto de amanhã. E se você tem certeza que Ele é real, aí é que você deve estar mesmo. Porque Ele é digno de louvor e adoração. Ele é digno de ser honrado. Ele é digno de ser exaltado. E amanhã nós estaremos aqui de novo. Pai Santo, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, Deus. Não há nada que façamos, não há nada que fizemos, não há nada que, Pai amado, possamos fazer que
que seja o suficiente para declarar nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Teu amor, Deus, é magnífico, e Ele está ganhando cada vez mais forma, Pai amado, no meio da Tua criação. Faça-nos, Deus, um instrumento para revelar a Tua glória às nações. Faça-nos um instrumento, Deus, para que revelemos a glória do Senhor. Para isso, Pai, pedimos ao Senhor, revela-nos tua glória, como ontem o Senhor fez, como hoje o Senhor fez. Que amanhã, Pai amado, seja ainda mais, que amanhã seja ainda mais poderoso, que amanhã nós, Pai amado, tenhamos uma percepção ainda mais profunda da pessoa do Senhor e da Tua glória, através de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, por amor do Teu nome, Senhor. Que cada casa, cada família aqui, diante dessa transmissão, receba a paz do Senhor, a bênção do Senhor. Pai amado, que eles sintam a diferença, Deus amado, a partir da unção que foi liberada aqui. E que aqueles que duvidavam, aqueles que não criam, passem a crer, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém, Senhor, amém. Eu quero fazer um pedido a você. Daqui a 5 minutos, 10 minutos no máximo, essa pregação já vai estar disponível aqui no nosso canal, separadamente, separada do culto, separada dos louvores, do momento de oferta, separada de tudo, para que você possa compartilhar o link dessa pregação com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe. Esse não é um pedido de vanglória ou de desejo de reconhecimento. Não, esse é um pedido para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que elas reconheçam o senhorio de Deus, para que elas reconheçam que a Bíblia é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Esse é o pedido que eu faço a você. Nos ajude na propagação da mensagem do Evangelho. Se você está aqui até agora e ainda não apertou o botão de gostei aí, se foi bênção para a sua vida, aperte aí o botão. Isso não é para que nós ganhemos algum dinheiro, nosso canal nem está mais monetizado. Nós paramos com a monetização. Você vira e fala, mas que isso, pastor? Poxa, mas um dinheiro que entra para a igreja. Mas sabe qual é o negócio? Existem pessoas que acreditam que o nosso trabalho é por lucro, é para ganhar dinheiro. Então o canal nem está monetizado. Quando nós pedimos, aperte o botão de gostei, compartilhe com as pessoas, deixe um comentário. É para que o YouTube, a plataforma YouTube, entenda que o conteúdo desse ministério é relevante. Entenda que o que está sendo dito, o que está sendo apresentado aqui no YouTube desse ministério é algo relevante. Então eles colocam para mais pessoas assistirem, eles recomendam para outras pessoas. Já viu aquele vídeo que aparece para você do nada assim, né, como ali na barrinha de ferramenta, aquele vídeo que aparece para você do nada ali, quando você está assistindo um vídeo, acaba um, vai entrar já outro. É porque o YouTube entende que aquele tipo de conteúdo é o que você gosta. Então se você compartilha com mais pessoas, se você deixa o gostei, se você deixa um comentário, o YouTube vai propagar essas mensagens para mais pessoas. Por isso que nós pedimos isso. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Ajude-nos na missão do Evangelho, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua mão na posição de receber, para que eu possa abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia, aleluia.